Boa noite, galera. Mais um vídeo aí da Saber Norte. Tô trazendo aqui esse defeito porque eu sei que muitas pessoas pegam um defeito desse quando entra na sua bancada. Muitas vezes não liga. TV Box chegou e não liga. E aí você pega uma TV Box dessa. Se você tiver só a fonte, você vai achar que é a fonte e não é. Então, desde já, pessoal, eu peço para quem não for inscrito no meu canal, peço que me ajude, se inscreva, eu peço que deixe o like, que acione o sininho, para quando sair um vídeo novo, o YouTube avisa a vocês, e aí também o YouTube também entender que esses vídeos que eu estou gravando, o pessoal tá gostando, e a gente vai ajudando, vocês me ajudam, eu ajudo vocês. Então eu falei que eu ia trazer vídeos novos, todos os defeitos assim que eu acho que é legal para trazer aí para o pessoal, eu vou trazer. Então esse é um defeito aqui que está acontecendo, como eu estava falando, essa placa aqui está em curto. Só que se você tem uma fonte, só a tua fonte, muitas vezes você não vai saber identificar se está em curto ou não. Por isso que é bom você comprar uma fonte assimétrica, pessoal. Essa fonte aqui, ó, tem fonte aí custando aí, como você vai mexer com TV Box, você pode comprar uma fonte de 0 a 15 volts. Tá ótimo para vocês. Mas você que vai mexer com notebook, com outras coisas, compra uma de 0 a 30 volts. Essa fonte aqui vai ter 30 volts e 5 amperes. Aí você já também não fica comprando uma agora e depois comprar outra. Daí fica, né, gastando dinheiro. Então já compra uma aí para trabalhar daqui a pouco com notebook. Porque você vai trabalhando com TV Box, depois você pode consertar outros aparelhos. Então essa fonte aqui, pessoal, fica ligado aí no canal, não saia, tem bastante coisa aí para mostrar para vocês. Então eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu sempre gosto de deixar assim, ó, pessoal, ó, entre 1 volts aqui, ó. A minha fonte, como eu tenho falado, é de 3 dígitos, mas logo eu já tô adquirindo uma de 4 dígitos, aí vai ser melhor para vocês ver, tá? Mas aqui é 1 volts, ó. Eu gosto de trabalhar com 1.5, tá ideal, tá? E aqui a amperagem eu trabalho baixo. Eu deixei baixinho, tá, pessoal? Porque como tem um curto aí, eu vou mostrar pra vocês. Eu vou ligar aqui, ó. Eu vou ligar aqui a TV Box, ó, pra vocês verem, ó. Ó, vou colocar aqui e olha lá, pessoal. Olha aqui, ó. Aqui tem uma luzinha aqui, ó. Quando acende essa luzinha, já tá me dizendo que aqui tem um curto, a placa, ó. A tensão estava 1.5 volts, caiu para 1.2. Quando tem curto, a tensão cai e a amperagem sobe, pessoal. Então, olha só a dica aí para vocês, ó. Quando tem um curto, aqui estava 1.1, né? Deixa eu tirar lá. É que eu tô com uma mão só. Olha só. Ó, para vocês ficar, ó, uma dica aqui de ouro, ó. Quando tem um curto, a tensão tá 1.5, tá? Quando tiver um curto, o que vai acontecer? Agora vocês ficam olhando aí para a tensão, o que vai acontecer? Quando eu colocar aqui no aparelho, ó, que tá em curto, ó. Olha o que vai acontecer. A tensão caiu e a amperagem subiu. Então isso tá me dizendo que há um curto nessa placa. E aqui também acendeu a luz verde, ó, pessoal. Vocês estão vendo aqui, ó. Então, vocês ficam ligados, ó. Se vocês tiver uma fonte assim, ó, vocês sempre trabalham com uma amperagem baixa, porque olha só, já está consumindo quase 1 ampere. Eu vou baixar aqui, ó, porque senão vai detonar daqui a pouco a minha placa, ó. Vou descer um pouquinho para ficar bem pouquinho, ó. Ó, aqui eu deixei bem baixa a amperagem, ó, e aqui já desceu, ó. Então, pessoal, deixa eu tirar aqui, ó. Quando eu tirei lá, ó, o que aconteceu? Opa, desculpa, pessoal. Quando eu tirei lá, a voltagem normalizou e a amperagem zerou.
Então vocês agora já sabem, se vocês tiverem uma fonte assimétrica, vocês vão botar 1.5 e vocês já vão poder ver aqui, ó, que a voltagem vai cair quando tiver um curto e a amperagem vai subir. Então vamos agora analisar essa placa e vamos lá para a câmera lá, pessoal. Pessoal, tô fazendo uma coisa muito legal aí. Já tô com as câmeras aí, já tô treinando aí para nós fazer uma coisa legal aí para vocês aí, pessoal, para mostrar para vocês com mais detalhe. Olha só essa, eu vou poder gravar direto do computador, pessoal. E aí a gente vai analisar os defeitos com mais precisão. Vai ser já gravado direto no computador. Aí vocês vão ter uma qualidade melhor. As câmeras já estão preparadas. Já tá tudo aí. Só falta agora, eu tô treinando aí, pessoal. Porque a gente tem que aprender muita coisa aí. Quando a gente começa a fazer esses vídeos, muitas vezes a gente não tem aquela noção. Não sabe assim fazer uma gravação. Tem que editar, então é muita coisa aí, tá? Então vamos partir para análise, porque eu não gosto de ficar enrolando. O que nós vamos fazer, pessoal? Vamos botar mais aqui, vamos botar nosso multímetro aqui, ó, tá? Vamos ver se dá para nós, dá sim, dá para nós ver lá, ó. Olha lá o multímetro, pessoal. Então vamos partir para aqui, ó. Vamos botar na escala de continuidade, vamos ver se nós encontramos algum curto, tá? Você já sabe, ponta de preta aqui, ó, no terra, e ponta vermelha vamos medir aqui nesse capacitor da entrada aqui e ver se tem algum curto, tá? Que é esse aqui, ó. Vamos ver se... Eu sempre meço lá também, aqui, ó, na entrada aqui do jack, do conector, ó. E vejo se tem curto, ó. Ó, não apitou nada, pessoal. Curto, ele tem que ficar assim, ó. Ó, 0. Olha lá, ó. O multímetro de vocês têm que ver qual que é o curto de vocês, ó. O meu dá 0,000. Praticamente. Se eu ficar segurando aqui, ó, ele vai zerar, ó. Então você vê o seu multímetro aí pra ver quando é um curto. E aí, tá. Já que eu não tenho curto aqui na entrada, aqui, ó. Ó, pessoal. Vamos ver aqui no outro lado, ó. Ó, tem um curto aqui, pessoal. Ó, na entrada do jack aqui, pessoal, eu não tenho curto, ó. Aí ele entra aqui, ó. Olha a trilha, ó. Vamos analisar a trilha aqui, ó. Ele vem aqui na trilha, tá? Aqui nós temos um MOSFET canal P, tá? Como que eu sei que é canal P, Daniel? Porque eu já conheço o circuito, tá? Mas é como eu te falei, eu vou trazer para mostrar para vocês como vocês procurar esse MOSFET, como vocês testar ele, como vocês fazer. Então, hoje não é a aula que eu vou trazer para vocês, mas eu vou mostrar para vocês que, ó, aqui, ó, os 5 volts vem aqui e para aqui, ó. E esse aqui é o gate. Então, ele tem que chavear e deixar esses 5 volts passar para cá. Mas quando ele chaveia, o que que acontece? Esses 5 volts aqui, ele se depara com curto. Olha lá, ó, pessoal, meu multímetro, ó. Ó. Tá apitando, ó. Vocês estão escutando, ó. Tem um curto aí, ó. Aí, pá, e agora? Aonde está esse componente, pessoal? Como é que... Olha quantos componentes eu vou ter que fazer o teste. Tudo existe uma técnica. Tudo existe um macete, pessoal. Então, o que que acontece? Vamos ver se esse aqui também tem curto. Aqui, ó. Os 5 volts entra aqui, ó. Tem curto. No outro lado, não tem. Vamos continuar aqui. Vamos ver aqui. Aqui temos dois CI aqui, pessoal. Dois reguladores, ó. Regulador 1 e regulador 2.
Cada regulador desse aqui, ele envia uma voltagem que ele alimenta o processador, tá? Vamos ver se 5 volts tem curto. Ó, temos um curto na linha de alta, pessoal. Não podemos ter essa na linha de alta apitando e uma resistência baixa, ó. Vamos ver aqui também, ó. Tá vendo, pessoal? Temos uma linha, ó. Nas bobinas também não apita, ó. Eu já passei para vocês aí que quando você for pegar e botar em teste de continuidade, você vai nas bobinas, ó, para achar o curto, ó. Ó, aqui não temos. Nós temos na entrada, aqui entra os 5 volts, ó, pessoal. Outra hora também vou trazer para vocês aí, mostrando como vocês testam o CI, que é um regulador, tá? De tensão, tá? Ele entra 5 volts e aqui do outro lado, ele vai sair 1.1, 1.5, 1.8, depende como cada bobina aqui. Aqui daqui a pouco o projetista ele projetou que aqui tem que sair 1.1, então aqui vai ter que sair 1.1 para vir aqui nesse CI, tá, pessoal? Então aqui, ó, temos um curto na linha de alta. Daniel, será que é esse aqui? Será que é esse aqui? Não, vamos continuar, ó, porque aqui, ó, aqui na bobina nós não temos, ó. Então quer dizer que não tem curto aqui nem aqui, ó. Teria que apitar, ó. Agora vamos lá para outra. Nós temos 3 bobinas essa placa aqui, pessoal. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Temos 3 bobinas, ó. Temos 1, 2, 3. Eu vou mostrar para vocês qual é a placa que eu tô mexendo, pessoal. É esse modelo aqui, ó. RKMX-4K/8D. Essa aqui, ó, versão 1.9. Deixa eu botar na câmera para vocês verem, ó, melhor, ó. Então, RK, vamos arrumar aqui para dar uma melhorada aqui, ó. RKMXQ 4K 8D 2018 09 14 versão 1.9. Essa é a placa que nós estamos mexendo, pessoal. Então, como eu mostrei para vocês, temos 1, 2, 3. Agora a gente vai medir aqui nessa bobina e vamos ver se tem curto ou não. Ó, atrás da placa não tem mais bobina, pessoal. Só tem as memórias, tá? Aqui nós temos a famosa NAND, tá? Que muitas vezes acontece de ela entrar em proteção. Aqui nós temos o nosso CI, que eu acredito que esse aqui é o CI de rede, CI de rede, mais memória e processador, tá, pessoal? Então, vamos lá. Então, nós temos 2 bobinas. Essas 2 bobinas aqui, geralmente, ela dá 1.1 cada uma voltagem, tá? E essa aqui, ela tem que dar 1.5, que é a tensão que alimenta as memórias. Então, vamos lá para a câmera. Ó, aqui as memórias, vamos achar aqui, aonde tá, aqui, ó. Achei aqui, pessoal. Tá, aqui tá a outra bobina, tá? E aqui tá o CI. O CI que faz essa tensão, ela entra 5 volts. Vamos ver se lá na entrada, de 5 volts tá apitando. Ó, não é esse aqui, ó, é aqui, ó, tá apitando. Então nós temos um curto, ó, nos capacitores, ó, os dois lados, ó, estamos com curto, ó. Agora vamos testar a bobina e vamos ver se o curto tá passando pro outro lado aqui e tá tendo um curto nessa bobina. Vamos ver lá. Aí, ó, pessoal, você lembra que eu falei que não pode apitar nas bobinas? Ó, tá apitando, ó. Ó, o curto tá aqui na entrada de 5 volts, vamos ver na saída, ó. Aqui no meio sempre é terra, ó. Mas aqui não pode apitar, ó. Então aqui, ó. Aqui tá entrando, aqui tá saindo, ó. E tá vindo pra bobina, ó. Quer dizer, pessoal, que temos um curto aqui, ó.
Agora, qual que é, Daniel? Ó, tá apitando vários. Qual que vai ser? Meu Deus do céu, e agora? O que que eu vou fazer? Se você não sabe, tem que pedir ajuda aos universitários. Tô brincando, pessoal. Se você não sabe, é só pedir ajuda ao Daniel, que a gente ajuda aí, pessoal. Então aqui, ó, temos um curto aqui, temos aqui e temos na saída. Pessoal, eu vou tirar esse CI aqui, ó. Eu vou tirar esse CI aqui, ó, tá? Esse regulador, porque, pessoal, olha aqui, ó, já tô tendo, aqui, ó, tô vendo um furinho aqui em cima do CI, ó, já estourou esse CI, ó, mas eu já vou direto nele, porque eu tô acostumado que esses regulador aqui, ó, eles entram em curto muito fácil, pessoal. E aí, você pega, eu já tô acostumado, ó, tem curto aqui na bobina, ó, tá entrando nos 5 volts, tá saindo aqui, ó. Ó, eu vou tirar, vamos tirar aqui, ó. Vamos tirar ao vivo, nada de corte, tá, pessoal? Vamos tirar aí, ó. Vamos botar sempre um fluxo aí, ó, pessoal. Quem não tem, compra um fluxo. Compra o original aí, pessoal. Pra fazer esse serviço. Olha aqui, ó. Vamos botar um fluxo aqui, ó. Tá? E vamos tirar esse CI aí. E vamos ver se o curto vai parar. Eu tô acostumado a pegar pegar aparelho que esses regulador queimam direto, pessoal. Então, ó, se nós agora tirar esse regulador daqui, tá? Ó, nós vamos tirar ele daqui. Se nós tirar ele daqui e o curto parar lá no começo da entrada, tá? Onde que foi a peça agora? Isso aí sumiu, pessoal. Não sei onde foi. Mas aqui, ó. Achei ele, ó. Aqui tá ele, pessoal. Ó. Aqui ele, ó. Agora nós vamos pegar, pessoal, e vamos vir aqui, ó, nesses... Você lembra que aqui, ó, aqui na entrada tinha... Aqui não tinha curto, né? Agora, quando eu passava pro outro lado aqui, que a tensão continuava, ele apitava e tinha um curto. Olha lá, pessoal. Acabou o curto. Não existe mais curto. Agora a gente vai nos regulador. Você lembra que aqui na entrada, pessoal, nas entradas aqui tinha nos 5 volts, ó. Não tem mais curto, ó. Olha. Tinha, você lembra que aqui, quando eu botava na tensão que vinha de lá, ó, ele tinha uma resistência e apitava? Agora a gente vai lá para a bobina do 1.1, ó, pessoal. Ó. E vamos ver aqui, ó. Aqui tinha curto, ó. Ó, acabou o curto, ó. Num lado é positivo e do outro tem que apitar porque é terra, ó. Tá certo, ó. Agora, você lembra que aqui desse lado nós tinha curto? Cadê o curto, pessoal? Olha a bobina. Você lembra que eu falei que a bobina não pode apitar, ó? Não pode apitar aqui, ó, quando eu boto a minha ponta preta no terra e a ponta vermelha aqui, ó. Ó, cadê o curto, pessoal? Acabou? Qual que era o defeito aqui? Era o regulador. Pessoal, eu esqueci também de passar um macete aí para vocês, que é com tanta coisa que a gente acaba esquecendo. Mas eu boto aqui, ó, a ponteira preta no terra aqui, ó, no CI aqui, tá? Ó, no regulador, e vou medir, porque aqui, ó, tem o 1, 2 e o 3, tá? O 2 sempre é o terra. Então eu boto a minha ponta preta aqui, ó, que é o terra. E eu pego a ponta vermelha e vou colocando em cada pino, ó. Se apitar, pessoal, ó, tem curto. Aqui é porque eu bati ali, ó. Tem curto, ó. Tá vendo que não apitou? Vamos no outro aqui, ó. Ó, mesma coisa, ó. Ó, não, nada, ó.
Não tem. Vamos pegar aquele CI lá, pessoal, que eu tirei. Ele tá aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo. Vamos botar aqui, ó. Ó, tá aqui ele, ó. Ó, vamos ver se eu consigo. Ó, tá vendo, pessoal? Ó, tem um curto aqui, ó. Ó, tá vendo o que eu falei? Você pega a ponta vermelha, vai no terra que eu dou. Ó, ali, ó, o pino, ali, ó, a bolinha 1, 2 e 3, 4 e 5. Ó, vamos ver se lá tem curto também, ó. Ó, aqui não tem. Aqui não tem, ó. Ó, tá, você lembra que eu falei que se você pegar lá fazer no aparelho não pode, ó. Olha aqui, ó. Tem um curto aqui, ó. Você lembra que o curto tava na entrada e a saída continuava? Então o curto aqui dentro aqui tem componente tipo agora eu vou trazer para vocês mostrar como eu posso falar para vocês o datasheet desse aqui e vou poder explicar melhor para vocês, tá? Mas eu vou hoje só explicar isso aqui para vocês, que ó, a entrada aqui, ó, não pode, ó, tá vendo aqui, ó, não tá tendo, ó, e esse aqui, ó, então aqui, ó, temos um curto, ó, olha, curto passou direto aqui, ó. Então se você pegar aqui, ó, pessoal, ó, se você pegar aqui, ó, esse CI que tá aqui, ó, tem dois reguladores aqui, né, ó, você pegar e botar a ponta preta no terra, que eu fiz agora, ó, você lembra ali, ó, que tava apitando daqui pra cá, ó, não pode, ó, nem o pino pode, ó, olha, aqui é porque eu toquei aqui, ó, sem querer, ó, mas não pode, ó, ó o outro, ó, mesma coisa, ó, deixa eu virar aqui porque tá ruim de colocar as ponteiras, ó, ó, opa, ó, não pode, ó, no 2 pode, ó, que é terra, ó, vou botar num terra lá, ó, tá vendo? É terra, ó. Então, é isso que eu queria passar para vocês o macete. Agora, eu já separei aqui, eu tenho aqui, quer dizer, mas eu já separei, já pensando que ia ser isso aqui, porque antes eu já tinha dado uma analisada ali, para mostrar para vocês aí, ó. Então, agora a gente vai botar um CI bom, e vamos fazer o teste lá, tudo certinho, para ver se vai funcionar, pessoal. Vamos posicionar aqui, ó. Aí outro dia também vou trazer para vocês aí, da onde vocês tiram esse CI daqui, esses reguladores, que no Mercado Livre até consegui, pessoal. Só que eles são, na China também tem, tá? Mas eu nunca comprei. Eu tiro de sucata aí, tá? E eu vou trazer para vocês aí, para vocês tirar também de sucata aí. Dá para resolver os... Tira de HD, tira de placa aí, essas placas aí de, como é que eu posso dizer, de GPS. Mas fica tranquilo que eu vou trazer para vocês quais que dão certo aí, tá? Para vocês botar no lugar. Vamos agora soldar, que o mais complicadinho é a gente posicionar e soldar. Aí também eu vou passar um macete aí para vocês fazer quando vocês for soldar isso aqui, tá, pessoal? Não soldar só com o soprador, tá? Olha lá, pessoal. Vai entrar em fusão, ó. Tudo ao vivo, tá, pessoal? Pode dizer, ah, o Daniel aí pegou outra placa. Não peguei, não. Aqui a gente tenta fazer sempre o serviço e mostrar pra galera aí. Até serviço muitas vezes o cliente traz aí, eu faço na hora pro pessoal. Eu resolvo na hora os aparelhinhos, que a gente tem que fazer o serviço rápido. A gente tem que ganhar o nosso pão de cada dia, pessoal. Deixa eu pegar aqui o estanho. Ó, pessoal, depois que eu posiciono ali,
Eu gosto sempre de trabalhar assim, ó. Eu boto um estanho aqui, ó. E eu ponteio, ó. Tá vendo? Ó, soldei aqui, ó. Vou ter que tirar aqui, depois eu tiro. Ó, eu gosto de pontear aqui, ó. Por quê? Porque daí fica um trabalho mais garantido, tá? Porque muitas vezes fica com uma solda fria, você vai ali e aí você fica perdendo tempo aí, ó. Eu tiro com essas malhas aqui, ó, pessoal. Essa malha aqui, ó, a gente compra aí, posiciona aqui, ó. Aqui eu tô num... Ainda eu tenho que arrumar aqui pra gravar melhor aí pra vocês. Ó, posiciona aqui, ó. Acho que muitos sabem disso aqui, né? Quem não sabe, eu ajudo aí, ó. Aí, ó, tirei, ó, pessoal. Vou dar uma ponteadinha de novo, tá? Pra deixar o servicinho bem feitinho. Vamos botar um estanho de novo ali, porque não ficou bem. Eu tirei muito. Ó. Aí, pessoal, agora é assim, ó. Vamos, aqui não ficou tão legal aqui ainda, ó. Ali, agora sim. Agora a gente joga um alquinho aí, ó. Vamos dar uma limpada para tirar aquele excesso. Ó. Vamos pegar uma escovinha aí. Depois eu tiro melhor, pessoal. Ó, tirei, ó. Tá? É bom tirar aquele fluxo. Ó, dá uma limpadinha. Agora o que que a gente vai fazer, pessoal? Você lembra que lá tava 1.5? Ó, vamos lá pra... logo eu vou posicionar tudo pertinho aí pra vocês verem. Vai ficar uma coisa legal. Não vai precisar eu estar mexendo tudo isso aqui, pessoal. Ó, tá aqui a placa, tá? Ó, vou botar aqui, ó. Ó, eu vou colocar, ó, aqui, ó. Já vou mostrar, ó, vou deixar posicionado aqui, ó. E olha lá, pessoal, ó. Ó, vocês viram? Quando eu, ó, tá plugado, ó. Tá vindo dali, ó, da fonte. Acabou, ó. Agora o que que eu faço? Eu subo um pouquinho aqui, ó, a minha amperagem e vou colocando, ó, vou subindo meus 5 volts, ó. Tá vendo que a amperagem aqui tá subindo? Aqui é normal. Ó, 3, ó, mas não tem mais curto, ó. Aqui é porque tá baixo aqui, ó, pessoal. Ó, a minha amperagem estava baixa. Agora eu vou subindo aqui, ó. Ó, até, ó, 5 volts, ó. Ó, vamos baixar um pouquinho aqui, ó. 5 volts, ó. Tá? 5 volts. Aqui não tem mais curto, ó. O verde não acendeu mais, ó. Outra coisa, pessoal. Essa amperagem que sobe aqui é 0.300, 390. É normal, tá? Que é a amperagem que vai dar pro aparelho poder ligar, tá? Agora, ó, a nossa aqui ligou. Agora vamos ver se vai ligar na TV. Olha lá, pessoal. O aparelho, olha aqui, ó, acendeu o LED, tá? Foi feito ao vivo esse conserto, tá? Mostrando para vocês o conserto do aparelho, tá? Aí eu mostrei para vocês como analisar aqui o circuito, tá? E nós chegar lá para ver se era aquilo ali. Agora a gente vai... Eu acabei batendo aqui, pessoal, e desligando o aparelho, tá? A minha amperagem estava baixa aqui, pessoal. Eu gravei um vídeo também mostrando essa coisa da amperagem, tá? Se a amperagem estiver baixa, você pegar uma fonte aí, o aparelho não vai ligar. Agora eu aumentei a minha amperagem aqui. A minha amperagem estava baixa, estava dando já um sinal tipo que fosse curto, mas é porque a minha amperagem estava mostrando que estava baixo. Aí por isso que o aparelho reiniciou, você viu? Quando você pegar um aparelho aí que fica reiniciando, cuida da fonte aí. Eu gravei um vídeo aí ontem mostrando a respeito disso.
Olha aqui, ó, pessoal, ó. Vamos ver no nosso osciloscópio aqui, ó. Cada bobina nós vamos ter a nossa onda, ó. Olha lá, ó. Vou dar um alto, olha aí, ó. Já tá trabalhando, ó. Nossa onda, ó. Olha aí, ó. Perfeitinho, ó, pessoal. Olha aí, ó. Vamos ver lá na bobina que não tinha. Vamos ver se apareceu a onda. Olha aí, ó, pessoal. Funcionando, ó. E o aparelho funcionando. Agora vamos ver se ele vai funcionar aqui na internet, ó. Vamos botar nosso cabo de rede aqui. Vamos ligar ele. Ali. Vamos botar o nosso mouse. E vamos procurar aqui no YouTube mesmo. Olha lá, ó. BRTV. Fazendo até propaganda, mas não sei de quem que é. Veio aqui, é de um cliente. Carregando. Aí, ó, pessoal. Funcionando. Vamos ver. Demora um pouquinho. Olha aí, pessoal. O aparelho, ó, funcionando, ó. Conserto feito, realizado com sucesso. Graças a Deus, mais um aparelho. Olha lá o consumo, ó. Esse consumo aí, pessoal. Zero, ó. 0 ponto. Ó, 570. Tem uns que dá 500. É normal. Mas não apresenta curto, ó. Só que aquela hora tava dando isso aqui, pessoal. Só que eu tava com a amperagem bem baixinha, tá? Porque se eu tivesse com tudo aqui, aqui ia dar quando tem o curto, aqui dá a amperagem total que tu deixou. Então por isso que eu falei, eu sempre deixo baixo aqui, ó. Então por isso que tava dando quase 1 miliampere. Mas se eu tinha deixado aqui 2 ampere, 3 ampere, 4 ampere, aqui ia mostrar tudo curto. Como eu falei para vocês, a voltagem ia cair e a amperagem ia subir. Então o aparelho ele trabalha nessa faixa aí, ó. Opa! 0.500 trabalha nessa faixa aí, ó. Tá vendo? E tá funcionando aí, ó. Então esse vídeo aí ele ficou um pouco longo, mas eu sei que vai ajudar muita gente aí, pessoal. Então eu quero agradecer a cada um que ficou até o final, aquele que tá me ajudando, aquele que tá se inscrevendo. E vamos crescer esse canal aí, vamos crescer, vamos trazer conteúdo, mais concertos, mais dica aí pro pessoal. E eu quero pedir que todos que estão iniciando aí no concerto, que Deus abençoe, estude, pessoal, corra atrás, não desanima, busca, porque é só assim que a gente vai conseguir. Nada cai do céu, tá? Tudo a gente paga um preço. Para hoje eu ter esse conhecimento, eu tive que ficar muitas vezes aqui estudando, muitas vezes correndo atrás. Não foi fácil não, pessoal. Então, se dedica, procure aprender, tira um horário aí para estudar, pesquisa, persiste, porque muitas vezes vem os pensamentos de a gente parar. Mas a gente tem que pensar que Deus é maior. Deus dá a sabedoria, da inteligência. Se eu consigo, você consegue. O importante é você não desistir e continuar. E sempre quando vinha aquela vozinha, tu não consegue, tu não é bom. Não, pensa que Deus é o que dá inteligência pra gente. E eu tenho uma história que uma hora eu conto aí pra vocês, pessoal. Eu passei por muitas situações e hoje aonde eu tô chegando é porque eu não desisti. Eu continuei, olhei para cima e Deus me deu a força e a gente tem que ter fé e buscar e orar e agradecer por tudo que tu já tem, por esse conhecimento, essa sabedoria. O restante é Ele que nos dá. Então quero dizer, fica com Deus, todo mundo, pessoal.
E vamos consertar bastante TV Box e ganhar bastante dinheiro aí, tá? Até o próximo vídeo. Fica com Deus. Até mais.